Saudações em Cristo a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 sobre os combates no ministério cristão, mas nós vamos dar um enfoque um pouco diferente, fazendo um estudo, uma análise do livro de Colossenses. Colossenses, que foi uma das cartas escritas por Paulo, estando ele na prisão. E Colossenses, Paulo faz uma apresentação para uma igreja que ele não conhecia muito bem, porque não foi uma igreja plantada diretamente por Paulo, mas foi uma igreja que o evangelho foi levado através de um dos seus colaboradores, um dos seus auxiliadores, que foi Epáfras. E ele escreve agora uma carta se apresentando juntamente com Timóteo. Paulo ele faz estas apresentações mostrando a importância dos auxiliares, mostrando a importância daqueles que ajudavam Paulo no seu ministério. E Paulo ele diz que estava sempre orando por aqueles irmãos. E Paulo ele escreve essa carta e os motivos ele apresenta principalmente no capítulo 2, em que ele mostra que ali naquela igreja estava algumas pessoas julgando aqueles que haviam recebido um evangelho em conformidade com a palavra. Paulo diz que eram pessoas que estavam julgando aqueles irmãos em razão do que eles bebiam, em razão das festividades religiosas, querendo que eles pudessem então guardar as festividades religiosas com a celebração de luas novas, ou seja, com todos aqueles procedimentos lá que nós já vimos nas outras cartas que Paulo estava escrevendo a respeito dos judaizantes. E ele dizia então que eles não deveriam dar ouvidos a essas pessoas que estavam trazendo esses julgamentos, porque eles eram livres em Cristo Jesus. Então ele dizia também, lá no capítulo 2, no versículo 18, que ninguém deveria se preocupar com aqueles que estavam apresentando uma falsa humildade. E também levando os homens à adoração de anjos. E com isso, eles estavam sendo impedidos de alcançarem o prêmio da soberana vocação, do chamamento de Deus em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser vitoriosos, prevalecer, fiéis até a morte, para que nós pudéssemos então receber o prêmio dessa carreira cristã que nós somos chamados. E Paulo diz, olha, que ninguém impeça vocês de alcançar esse prêmio, tendo uma falsa humildade, buscando adoração de anjos, porque essas adorações a anjos eram frutos de visões e de uma mente carnal que não se subordinava ao cabeça que é Cristo Jesus. E também as regras com relação às festividades ou com o que comer e o que beber, essas poderiam até ter uma aparência de sabedoria, como ele diz lá no versículo 23, mas essa aparência de sabedoria, ela, na verdade, ela era uma falsa religiosidade, era uma falsa humildade, e ela trazia peso sobre o corpo, mas não tinha qualquer valor para refrear, para impedir os impulsos da carne. E Paulo, então, traz esses ensinamentos para o povo, para os irmãos ali na igreja em Colossos, para que eles pudessem, então, aprender mais a respeito do evangelho que
Paulo estava trazendo e que já havia sido apresentado por Epáfras. E Paulo então diz que ele estava sempre, continuamente orando. Orando porque ele via que tinha naquela igreja a tríade da fé que ele traz lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, em que ele diz que permanecia a fé, o amor e a esperança, sendo o maior deles o amor. E ele diz no capítulo 1, na carta aos Colossenses, no versículo 4 e 5, dizendo então que havia ouvido falar a respeito da fé, do amor e da esperança que tinha na vida daqueles homens. A fé em Cristo Jesus, a fé que nos permite vencer as batalhas que são propostas a nós neste mundo, as batalhas espirituais. A fé que permitia a eles crer em Cristo Jesus e alcançar a salvação. A fé que permitia a eles, então, ter uma vida operosa e uma vida frutífera, que frutificava através do amor. O amor por todos os santos, o amor por toda a igreja a quem ele estava escrevendo. E ele diz lá no versículo 2 que estava escrevendo aos santos e fiéis. E exatamente a esses santos e fiéis que a igreja demonstrava o amor. E quando ele diz isso, ele fala que, olha, tudo isto é em razão da esperança que há em vocês. A esperança pelo que está reservado nos céus. O cristão, então, anda olhando para a vida futura, olhando para a sua recompensa nos céus, olhando para o dia em que haverá de morar, habitar plenamente com Deus, com Cristo Jesus, onde estaremos em um lugar completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje, mas um lugar real, um lugar que Deus nos promete e Ele é fiel, Ele haverá de cumprir, porque Ele tem cumprido todas as suas promessas, Ele tem cumprido todas as suas profecias. E por isso, esses irmãos que nutriam essa esperança pelo que estava reservado nos céus, era essa então a motivação para que eles continuassem caminhando agora naquilo que Paulo diz que eles eram santos e fiéis, ou seja, santos separados para Deus, fiéis, decorrente esta palavra no português, ela dá ideia de alguém que não se afasta do seu compromisso, que ele cumpre plenamente aquilo que ele foi proposto. Mas a origem dessa palavra, ela é da fé, ou seja, aqueles que têm fé, mas não apenas uma fé que nós apenas cremos ou acreditamos na existência. Uma fé, então, que nós não nos afastamos desta crença, não nos afastamos daquilo que nós cremos, mas então colocamos como sendo uma fé operosa, uma fé que produz frutos. E o fruto é o amor por todos os santos, que é a maior expressão do cristianismo, que é a maior expressão da atuação do Espírito Santo em nós. Não adianta em nada nós falarmos que somos guiados pelo Espírito, que não praticamos atos pecaminosos, se não houver o amor, se não houver esta solidariedade, esta comunhão entre os irmãos. Agora, ele continua dizendo, então, que ele ouviu também a respeito desses irmãos, e Epáfras é um dos que
vai até Roma para poder levar relatos das igrejas na Ásia para eles. Então, exatamente aquele que estava responsável por levar o evangelho àqueles irmãos em Colossos, ele diz que o evangelho ele estava produzindo frutos em todo o mundo. E ali também, em Colossos, com os colossenses, esse evangelho estava produzindo frutos. Paulo não fala, não demonstra a respeito das obras dos colossenses, mas ele fala a respeito da obra do evangelho nos colossenses. Não é o que de bom os colossenses estavam fazendo, mas era o que de bom o evangelho estava fazendo na vida daqueles irmãos. E nós também devemos nos gloriar não pelo que nós fazemos de bom, não pelas nossas virtudes, mas devemos nos gloriar pelo poder de Deus, o poder do Espírito que age em nós e que então nos conduz nos frutos do Espírito, e não frutos nossos, não méritos nossos. E por isso ele diz que aqueles homens haviam entendido a graça de Deus e havia entendido em toda a verdade. E agora eles não poderiam afastar deste evangelho puro, não poderiam afastar desse evangelho que estava conduzindo e mostrando a perfeita e pura e boa, agradável vontade de Deus. Eles não poderiam mais se desviar deste evangelho. E por isso ele insiste dizendo que continuava orando por eles. Para quê? Para que eles pudessem ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós não podemos nos afastar do conhecimento da vontade de Deus. Se já encontramos com Cristo Jesus, nós não podemos agora nos afastar dela. Nós devemos progredir, nós devemos buscar conhecer cada vez mais a vontade de Deus. E por isso ele diz que isto era com toda sabedoria e entendimento espiritual. Não podemos nos ater apenas ao conhecimento da letra. Temos que nos avançar também no relacionamento espiritual com Deus, com o Espírito e em Cristo Jesus. E para isto, Paulo diz então que aqueles irmãos deveriam viver de maneira digna do Senhor. Ou seja, se nós temos agora a natureza de Deus, se nós temos a natureza de Cristo Jesus, devemos então agir de acordo com a natureza dele, nos afastando de todo o pecado, nos afastando de toda desobediência a Deus, para que possamos alcançar então a plenitude do conhecimento da vontade de Deus e da prática desse conhecimento. E por isso ele diz então que com isto nós podemos agradar a Deus. Isso lá no versículo 10. Nós podemos então viver de maneira digna do Senhor e podemos então agradar. Ele continua nesse versículo dizendo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus. Isto, então, ele está mostrando, olha, este evangelho que vocês aprenderam, vocês devem agora crescer nele, aumentar o conhecimento, deverão agradar, andar de modo digno com a vontade de Deus, deverão agradar a este Deus, agindo em conformidade com o Evangelho e não andando em busca de outros ensinamentos, conforme ensinamentos humanos, mas para isso então
vocês devem crescer no conhecimento de Deus. Quando nós crescemos no conhecimento, nós somos também fortalecidos pelo poder da força da glória de Deus, para que nós possamos ter, então, perseverança no Evangelho. Devemos ter também paciência em aguardar o tempo em que seremos remidos e tendo alegria nestas promessas. E ele continua dizendo, mostrando que essa alegria, então, resulta em glórias e graças ao Deus Pai. Porque Ele é quem nos tornou dignos de participar desta herança que Deus nos promete. E isso aqui nos remete lá à história do povo de Israel, que saiu do Egito com uma promessa de herança, a terra prometida. E nós estamos caminhando neste mundo rumo a uma herança que nos está proposta, que é a herança da glória nos céus, que é a herança daquilo que nós haveremos de encontrar no reino celestial. E por isso nós saímos do reino das trevas, e nesse paralelo do povo do Egito, eles saem do Egito rumo a Canaã, que é onde estava a cidade de luz, a cidade da paz, que é Jerusalém, e nós também estamos caminhando para os céus. Saímos do reino das trevas, estamos agora no reino da luz. E Deus é quem nos resgatou sobre isso. E Paulo, ele fala sobre todas essas coisas agora no capítulo 1, tudo para poder mostrar para aqueles irmãos que eles não deveriam dar ouvidos a ensinamentos falsos que estava sendo apresentado. E por isso ele continua dizendo agora no versículo 15 ao versículo 20, algo que alguns acreditam que era um hino, ou aqui alguns criticam o início desse hino, porque ele diz que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Parece que não dá bem o início de um hino, mas ele poderia ser a parte de um hino em que Paulo ele cita aqui, dos versículos 15 ao versículo 20. Então, muitos acreditam que aqui nós temos um hino que era cantado naqueles dias. E ele diz, então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que derramou na cruz. Então este que é o hino, ele traz ensinamentos a respeito de Cristo Jesus, traz ensinamento a respeito da igreja. E Paulo faz lembrar que, olha, é Cristo que é o cabeça. Nós somos apenas o corpo. E este corpo é a igreja. E agora nós devemos viver em união, não como um querendo estar acima do outro, mas todos fazem parte de um corpo. Todos nós temos a mesma importância no corpo de Cristo Jesus. E Paulo começa então no versículo 21 a falar
algumas coisas a respeito desta declaração que ele faz dos versículos 15 a 20. E ele diz então que nós antes estávamos separados de Deus. As nossas mentes não se voltavam para Deus, mas agora nós nos voltamos para Deus, porque fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E nós fomos reconciliados no corpo físico de Cristo Jesus. Isso aqui ele fala em referência àquilo que ele diz lá no capítulo 2, das vãs filosofias, das filosofias a filosofia que ele estava dizendo aqui provavelmente fosse em relação ao gnosticismo, que chegou a declarar que Cristo Jesus ele não esteve no nosso meio em corpo físico, mas que foi apenas uma manifestação espiritual e que ele não sofreu na cruz, que foi apenas como se fosse um teatro. Ora, Paulo então está dizendo, olha, Cristo, ele veio no seu corpo físico, ele se humilhou, nós vimos lá em Filipenses sobre a gnose e sobre o esvaziamento de Cristo Jesus, da humilhação para que ele pudesse viver como homem, mas foi necessário isto, para que ele pudesse habitar num corpo físico. E agora, mediante a morte dele, é que nós podemos ser reconciliados. Mediante a morte dele, é que nós podemos, então, ser apresentados a Deus como santos, como sem culpas, como livres de qualquer acusação, porque ele colocou na cruz todas as acusações que nós poderíamos ter. E Jesus, então, ele fundamenta a nossa salvação pela sua própria, com a sua própria entrega em um corpo físico e não apenas em algo metafísico, algo espiritual, não apenas como se fosse uma representação como os gnósticos queriam. E Paulo então conduz esses irmãos a pensar na doutrina correta do Evangelho para que não fossem iludidos, como ele sugere que estavam fazendo ou tentando fazer com aqueles irmãos. E agora ele diz que este sofrimento de Cristo Jesus é que conduziu à formação da igreja. E esta formação da igreja era um mistério que estava escondido por muitos e muitos anos, por épocas e gerações, mas que Deus manifestou aos seus santos, que era a igreja formada não apenas pelo povo de Israel, mas também pelos gentios. E Deus, então, deu aos gentios o conhecimento destas coisas para que a gloriosa riqueza, conforme ele diz no versículo 27, a gloriosa riqueza desse mistério, ele fosse revelado, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que a esperança da glória? Porque Cristo Jesus será glorificado com a apresentação da igreja. Quando, no final de todos os tempos, Cristo voltar e buscar a sua igreja. Então, isto será a glorificação de Cristo Jesus, será a apresentação da sua vitória completa e será então a derrota completa de Satanás, porque homens que foram separados da vontade de Deus, que perderam a imagem e semelhança completa com Deus, mas Cristo veio com uma perfeita imagem e semelhança de Deus, porque nele habitou completamente o Espírito Santo, e ele então pôde vencer o pecado. E agora nós também
tendo o Espírito Santo habitando em nós, completada a imagem e semelhança com Deus, mas nós ainda teremos também o nosso corpo transformado, glorificado, e o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. E tendo então essa transformação, haveremos de ser apresentados como a conquista de Cristo Jesus. E ele diz então no capítulo 2 que ele se esforça para que nós possamos ser fortalecidos, para que os nossos corações estejam unidos em amor e alcançando então toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. E este é o alvo da igreja: conduzir todos os irmãos em união ao conhecimento de Cristo Jesus, a glorificação de Deus, a manifestação da igreja de homens que antes estavam caídos, antes estavam em rebelião contra Deus, agora reconciliados com Deus, podemos então apresentar o nosso louvor, a nossa adoração. E aí, Paulo diz que aí estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto, sabedoria e conhecimento do mundo espiritual, porque é o lugar onde nós não vemos, porque estamos ainda neste mundo, mas nós não vemos essa batalha que foi travada, comandada por Cristo Jesus contra Satanás, que se rebelou contra Deus. E no versículo 6 do capítulo 2, então ele diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Ou seja, além de enraizados, de onde nós vamos tirar então todo o nosso suprimento, que sejamos edificados. A edificação nos dá a ideia de que é algo que está a cada dia sendo construído, sendo levantado. Devemos estar enraizados, edificados, e ele diz, completando, firmados na fé. É a fé que é o amálgama, a argamassa que vai unir cada ato nosso, cada crença nossa em Cristo Jesus, para que nós possamos então edificar neste mundo que nós vivemos, mas edificar uma vida, uma fé espiritual. E com isso ele diz que nós devemos então buscar esse ensinamento, buscar um ensinamento que nos faz transbordar de gratidão, tendo cuidado para que ninguém nos escravize com filosofias vãs e enganosas. Mas para isso é preciso nós termos o conhecimento, o pleno entendimento a respeito de Cristo Jesus e a respeito da igreja. E ele diz então no versículo 9 do capítulo 2: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem ou receberam a plenitude. Nós recebemos essa plenitude em Cristo Jesus, e por isso a necessidade de conhecermos a respeito da obra na cruz, a respeito da igreja. Deus não quer que nós estejamos vivendo como autônomos. Nós não temos essa figura de cristão autônomo no mundo. Deus quer que nós possamos alcançar a plenitude na igreja, que é o corpo de Cristo Jesus, onde Cristo é o cabeça. Portanto, que estejamos a cada dia nos voltando para o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento do plano de Deus para as nossas vidas, como igreja,
e não como cristãos autônomos, mas sim firmados no corpo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê conhecimento da sua palavra e que Ele nos dê disposição para aprender cada vez mais deste maravilhoso Evangelho que Ele tem nos apresentado, deste maravilhoso Evangelho que nos mostra toda a sabedoria e o conhecimento de Deus revelado ao homem. Amém.